Olá a todos, sejam bem-vindos a mais esse episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Queria agradecer a todos que têm ouvido nosso podcast, nós já temos mais de 400 downloads, isso mostra que a gente está no caminho certo. Fico muito feliz de estar conseguindo atingir tantas pessoas que estão recebendo informação de qualidade. Os números mostram que as pessoas são do país inteiro, até gente de fora do país tem ouvido. Isso não tem como dizer o quanto isso me deixa feliz, tá bom? No episódio de hoje, eu vou responder a pergunta de uma paciente que me mandou essa pergunta pelo Instagram. É uma pergunta que sempre é uma dúvida dos nossos pacientes que têm cálculo renal. Então, sem mais demoras, vamos à nossa pergunta, a música de introdução e depois ao episódio de hoje. Espero que vocês aproveitem. Doutor, existe algum medicamento que diminua os cálculos renais? Bem-vindos ao podcast Conversa Aberta com o Urologista. Meu nome é Giovanni Marchini, sou médico urologista formado pela Faculdade de Medicina da USP e serei o anfitrião desse show. Nesse podcast, queremos compartilhar conhecimento confiável e de qualidade sobre saúde. Com um formato único e inovador e sempre com o foco no paciente, nós vamos esclarecer as suas dúvidas, trazendo todos os ângulos das situações vivenciadas no dia a dia da urologia. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer a Ana Clara por ter mandado essa mensagem para mim. A gente tem tido uma grande interação com os pacientes no Instagram, bastante troca de informação, de perguntas e respostas. Eu fico muito feliz de poder estar contribuindo assim para ajudar as pessoas. Essa é uma pergunta, que nem eu comentei, muito frequente no consultório do urologista. Existe um grande mito de que os cálculos renais podem ser dissolvidos, né? Então eu criei esse episódio aqui como um assunto muito importante. Eu queria criar esse episódio para conscientizar as pessoas. Então, respondendo de forma bem direta a pergunta da Ana, né, existe medicamento para dissolver, para diminuir o tamanho de cálculo de rim? E a resposta é sim, existe, mas tem uma condição. O cálculo urinário, de via urinária do rim, ele só pode ser dissolvido, ou a gente só pode tentar dissolver um cálculo de rim quando esse cálculo é de um tipo específico que pode permitir a sua dissolução, que é o cálculo de ácido úrico, tá? Então, por que a gente não tenta dissolver o cálculo de rim de todo mundo, né? Porque a imensa maioria dos cálculos das pessoas não é de ácido úrico. Só 5 a 10% da população tem cálculo de ácido úrico. A grande maioria das pessoas tem cálculo de cálcio, oxalato de cálcio, fosfato de cálcio, carbonato de cálcio. O mais comum é o de oxalato de cálcio. Cálculos de oxalato de cálcio não podem ser dissolvidos, né? O seu tamanho não diminui com medicações e os cálculos não podem sumir. É lógico que ao longo do tratamento clínico, se você tomar bastante líquido, sucos, e você acabar eliminando na urina pequenas pedrinhas de 2, 3, 4 milímetros, na hora que a gente faz um exame de ultrassom ou de tomografia de controle, os cálculos vão ter sumido. Mas aí não é porque o cálculo foi dissolvido, e sim porque o cálculo foi eliminado na via urinária. Já do outro lado, para quem tem cálculo de ácido úrico, né, que é uma pequena porcentagem só dos pacientes que tem esse tipo de cálculo, com alguns tipos específicos de medicação, a gente pode tentar dissolver as pedras. Dissolver mesmo, diminuir o tamanho delas, e elas podem se desprender também do rim e ser eliminadas na urina de um tamanho menor. Então, só nessa situação que a gente pode tentar dissolver o cálculo. A incidência de cálculo de ácido úrico vem aumentando ao longo dos anos. E o principal motivo é a correlação com o aumento da obesidade. Enquanto na população, em geral, os cálculos de ácido úrico correspondem a apenas 10% dos cálculos,
Se você analisar uma população de obesos com índice de massa corpórea acima de 30, esse número pode chegar até 30%. Então, existe mesmo uma chance maior de formação de cálculos de ácido úrico nas pessoas com sobrepeso ou obesidade. E como todos sabem, a obesidade é uma epidemia mundial. No Brasil, mais de 50% da população já está acima do peso, com sobrepeso ou obesidade. Nos Estados Unidos, esses números chegam a 60% a 70%. Tá? Então, realmente é algo muito preocupante. Esse é um dos fatores que, inclusive, podem estar contribuindo para o aumento global da incidência de cálculos renais. A cada levantamento que é feito nos Estados Unidos e em outros países, no Brasil a gente tem poucos dados, mas a cada levantamento epidemiológico a gente vê que a prevalência de cálculos está aumentando. Tá? E como é que funciona a dissolução de um cálculo de ácido úrico? Né? Então, eu sempre comento no consultório, nos comentários das redes sociais, que o mais importante para tentar evitar um cálculo ou para tentar tratar um cálculo, impedir uma recidiva, que novos cálculos apareçam, o mais importante sempre é fazer a avaliação metabólica, o exame de urina de 24 horas. A análise do cálculo em si raramente ajuda a gente, né? Por quê? Porque a maioria das vezes vem de oxalato de cálcio. Então isso não traz muitas respostas para a gente. Mas é por isso que a gente deixa de analisar os cálculos? Não, a gente sempre manda a pedrinha para análise, né? E quando a pedrinha vem de ácido úrico, que na minha prática clínica não é frequente, realmente é infrequente, aí sim isso ajuda a gente no raciocínio e a gente já tem algumas pistas para a formação daquela pedra, mesmo sem ter ainda na mão a urina de 24 horas do paciente, os resultados dos exames de avaliação metabólica. Quando a gente se depara com o cálculo de ácido úrico, na análise metabólica ou na análise do cálculo, a gente sempre tem essa liberdade de indicar o tratamento clínico de dissolução de outros cálculos que a pessoa tem. Não precisa sair indicando cirurgia de cara, como a gente costuma fazer para cálculos de cálcio, que a gente sabe que não podem ser dissolvidos com medicação. Então, mesmo que a pessoa tenha um cálculo de rim que não é pequeno, às vezes um cálculo de 8, 9, 10 milímetros, 1 centímetro, né, ou até maior, que geralmente a gente indica cirurgia para retirar essas pedras, quando o cálculo é de ácido úrico, a gente está autorizado, de acordo com todas as linhas de tratamento, americana, europeia e a brasileira, né, os guidelines, a tentar a dissolução desse cálculo. Como que é o tratamento, então, do cálculo de ácido úrico? O tratamento do cálculo de ácido úrico, o objetivo, na verdade, não é diminuir a concentração urinária do ácido úrico. Lógico que a gente tenta evitar excessos de ácido úrico na urina, então existe a recomendação para que se ingira menos proteínas, menos aminoácidos, né? Então se coma menos carne, não se use suplemento de whey protein, mesmo proteína vegetal para não exagerar. Mas o principal foco do tratamento clínico é a mudança do pH urinário. E eu vou explicar por quê. Se vocês pegarem a mesma concentração, a mesma quantidade de ácido úrico na urina, por exemplo, 1 grama de ácido úrico na urina de 24 horas, e vocês colocarem essa concentração em um pH básico, então, na verdade, não é nem básico, né? Vou me corrigir aqui, é um pH urinário maior do que o que a gente costuma ver na população, então pH urinário de entre 6 e 6,5, essa quantidade de ácido úrico na urina, ela é como se ficasse pó, diluída. Isso consegue ser eliminado na urina. Se eu pegar essa mesma quantidade de ácido úrico na urina e fizer essa urina com um pH de 5 ou 5,5, por exemplo, um pH mais baixo, mais ácido, esse ácido úrico precipita, ele vira pedra. Então, o que eu estou querendo dizer aqui? Que mais importante do que a concentração urinária do ácido úrico é o pH da urina, né? Que a gente vê às vezes na urina 1. Existe como fazer a forma de fazer a pH-metria urinária nos laboratórios, mas o mais comum no dia a dia é ver o pH da urina 1. Então, se você tem cálculo de ácido úrico, está com ácido úrico alto na urina e com o pH baixo, é uma bomba relógio, vai formar pedra. Já se você tem pedras no rim, que sapidamente são de ácido úrico, e você dosa a urina, está com pH
baixo, um pH de 5, e a concentração de ácido úrico na urina está alta, o que a gente faz? A gente muda o pH urinário, pede para a pessoa aumentar a hidratação, a gente pede para a pessoa evitar excessos de proteínas na alimentação, e aí sim a gente entra com essa medicação, que é a medicação que a Ana queria saber mais informação. E a gente entra, quais são as possíveis medicações? Existem duas principais, tá? Que são o citrato de potássio e o bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio que é o bicarbonato que a gente compra em pó por aí mesmo. O citrato de potássio ele vem em comprimidos de 10 mEq, geralmente são comprimidos bem grandes, tá? Qual que é o nosso favorito? É o citrato de potássio. Por quê? Porque o bicarbonato de sódio, como o próprio nome tem sódio, né, que é sal. Então a gente quer evitar excesso de sódio em quem tem pedra. Não pelo sódio em si, hipertensão, mas pelo fato do aumento do sódio no sangue ser jogado para a urina e isso aumentar junto a eliminação de cálcio. Então eu não estou querendo evitar um cálculo de ácido úrico e formar um de cálcio, né? Então, como é que a gente faz? A gente dá geralmente o citrato de potássio. O nome comercial mais famoso, e aqui eu não tenho nenhuma pressão da indústria para falar isso, tá? Que fique bem claro, é o Litocit, mas a gente pode mandar manipular também. O citrato de potássio a gente dá de 1 a 3 comprimidos de manhã e de 1 a 3 comprimidos à noite. Então, é um remédio que se toma de 12 em 12 horas, geralmente. Você pode tomar 10 mEq de manhã e 10 mEq à noite, até 30 mEq de manhã e 30 mEq à noite. É um comprimido grande, é chato de tomar e é um remédio que é meio 880 em relação à gastrite. Ou a pessoa tem muita gastrite ou a pessoa não tem nada. Então eu recomendo que toma junto com a alimentação e se a pessoa tem gastrite eu dou sempre um omeprazol, um pantoprazol, inclusive de manhã, antes do café da manhã e de noite antes da janta, para tentar dar uma protegida no estômago. Mas isso é muito, muito individual. Tá bom? Nem todo mundo tolera o citrato de potássio. E a gente tem que tomar um cuidado, tá? Especial. Que qual que é? A gente quer mudar o pH da urina, né? Deixar o pH da urina menos ácido. Eu não vou errar de novo, não vou falar básico, porque por definição um pH entre 6 e 6,5 não é básico. Mas a gente quer alcalinizar um pouco a urina, deixá-la menos ácida. Então o nosso objetivo é exatamente atingir uma urina 1 com um pH de mais ou menos 6,5, é o nosso objetivo. Por que estou falando isso? Porque é importante não deixar o pH subir demais. Se o pH sobe demais, esse cálculo que era de ácido úrico, ele pode formar uma casquinha de cálcio em volta dele. E aí o tratamento clínico perdeu a validade, né? O que você podia tentar tratar com remédio deixa de ser uma opção, porque o cálculo de cálcio, que nem eu já falei, ele não se dissolve. Na experiência do nosso consultório, do dia a dia, aqui do meu consultório privado, do Hospital das Clínicas, onde eu só trabalho com cálculo, a taxa de sucesso de dissolução de cálculo é baixíssima, pessoal. É baixíssima não só porque a gente tem poucos pacientes dessa forma, mas porque os cálculos de ácido úrico eles costumam crescer de forma rápida. E existe uma menor chance de dissolução da pedra, de dissolver esse cálculo, quanto maior for a pedra. Então, não tem um tamanho limite na literatura médica, mas acima de 2, 3 centímetros, às vezes a gente nem tenta dissolver. É mais fácil operar uma vez, a pessoa faz uma flexível, uma percutânea, fica alguns dias com um duplo J se precisar, mas o tratamento clínico, às vezes a gente nem tenta porque ele é muito pouco efetivo. E lembra que a gente tem que sempre controlar com o exame de urina, então o paciente tem que ir com frequência no consultório do urologista, tá bom? Então é isso que eu queria dizer para vocês. Controlem o peso, controlem a ingesta de proteína se vocês têm um cálculo de ácido úrico. E se vocês têm cálculos de ácido úrico, existe essa liberdade, essa opção de tratamento clínico para dissolução. A avaliação metabólica, análise das pedras, eu sempre recomendo para quem tem cálculos múltiplos ou de repetição. É isso que os guidelines dizem, né? Então, isso é importante também, não é porque você tem um cálculo de ácido úrico que você tem que esquecer do resto, né? Então eu vou tomar o Litocit e não vou tomar muita água. Não, totalmente errado. Você tem que fazer as outras medidas que são importantes.
e o aumento da hidratação para que você consiga urinar acima de 2 litros de urina por dia é a medida que comprovadamente mais diminui a recorrência de cálculos, tá bom? Então é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que tenham ficado poucas dúvidas. Vocês têm o nosso contato do podcast em todas as plataformas. Vocês têm o nosso contato no Instagram. O meu site, eu sempre passo para vocês, é www.ourologista.com.br. Esse episódio vai ser no /episódio 9, tá bom? E eu espero que tenha sido uma informação valiosa aí, porque realmente é uma dúvida muito frequente do consultório e existe um mito de que todo cálculo pode ser tratado com medicação e a gente vê muita gente tomando muito remédio errado por aí. Tomem muito cuidado, gente. Não caiam na conversa de pessoas que não sabem o que estão fazendo, tá bom? Se vocês têm acesso a profissionais de qualidade, hoje em dia não tem mais desculpa para não ter acesso aos médicos, tá bom? Perguntem para a gente, no que a gente puder ajudar, a gente ajuda. E se precisar de uma avaliação presencial, a gente faz. De qualquer forma, evitem sair tomando coisas caseiras, tal, porque tem muita bebida, tem muito alimento que, por ser dito natural, todo mundo acha que não faz mal e faz muito mal. E eu tive até um caso recente, na semana passada, do consultório, que para tentar lutar contra uma doença, tomou um remédio bem polêmico e quase fritou os rins, né? Entrou numa insuficiência renal grave. Eu tive que drenar o rim dela para tentar ajudar a melhorar. E a gente vê onde não chega, às vezes, o desespero das pessoas. Então, entre em contato, tirem as dúvidas, sempre que a gente puder. A gente não responde na hora porque a gente está em cirurgia, né? Nosso dia a dia é muito cirúrgico. Mas sempre que a gente tiver um momento, a gente responde, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer de novo a todo o apoio que a gente está tendo do podcast, todos os comentários na plataforma da Apple. Nosso ranqueamento está muito bom. Cada vez mais pessoas escutam os episódios e o nosso objetivo é esse, que chegue a informação de qualidade a quem precisa, a quem está interessado. E compartilhem os episódios que vocês gostem para aquelas pessoas que vocês sabem que vão fazer bom uso da informação. Tá bom? Um abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio. Você ouviu a mais um episódio do podcast Conversa Aberta com o Urologista. Mais uma vez, obrigado e até o próximo.